Olá, meu povo, boa noite, governador Valadares, boa noite, Brasil. Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos no programa Na Íntegra. Olha, Governador Valadares é conhecida como cidade das bicicletas, é conhecida como a cidade que o calor é escaldante, é conhecida como a cidade, o município, né, de onde sai muita gente para o exterior e principalmente para os Estados Unidos. E Governador Valadares também é conhecida como uma cidade que tem uma grande população evangélica. Estima-se que 42% dos valadarenses, do povo de Governador Valadares, sejam evangélicos. Mas é bom lembrar que existe, quando se fala de igreja cristã, é bom lembrar que existe a igreja visível, que é aquela que todos nós enxergamos, aquela com a qual nós comunicamos uns com os outros e nos identificamos como cristãos evangélicos. Mas existe também a igreja invisível, que é só aquela invisível, só Jesus sabe quem realmente pertence a ela. E nós não sabemos exatamente qual é a diferença que existe entre uma igreja e outra, entre a visível e a invisível. A visível sabemos, se Governador Valadares tem cerca de 300 mil habitantes, é bem possível que existam em Governador Valadares aproximadamente 120 mil pessoas que se declaram evangélicas. E quais seriam aqueles que realmente pertencem à igreja invisível, que só Jesus sabe? Eis aí a questão. É bom refletirmos sobre isso. Está conosco hoje o pastor Vando, que é mais conhecido como pregador do megafone. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Pregador do megafone, pastor Vando. Eu até comentava com ele antes de começar o programa que até alguns anos atrás era muito comum, né, pregadores crentes, né, evangélicos, que pregavam pelas ruas a palavra de Deus com a utilização de megafone. E o que mais a gente ouvia era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a voz dos pregadores recitando o versículo da palavra de Deus, João 3,16, ecoava por todos os lados das nossas cidades. De algum tempo para cá isso não está sendo tão comum, não. Então é muito bom que tenhamos essa pessoa aqui conosco hoje que preserva essa prática, né, de pregar nas ruas, utilizando o megafone, anunciando que só o Senhor é Deus. Pastor Vando, que alegria tê-lo conosco, o senhor que preserva nessa cultura, mais do que cultura, esse ide de Jesus Cristo, essa necessidade de anunciar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador em todos os lugares. Que alegria tê-lo conosco. Por favor, pode se dirigir aos nossos amigos e amigas telespectadores, completando essa breve apresentação. Amém. Eu agradeço a Deus, primeiramente. Eu agradeço também a vida do Dr. Rui, né, que me concedeu essa oportunidade. Eu agradeço você, todos os ouvintes, né, da Palavra de Deus. Quero dizer a cada um de vocês que está me acompanhando, que tem me acompanhado aí nas ruas, né, nos hospitais, no Samaritano, no UPA, ou seja, em umas partes Valadares. Quero deixar um abraço para todos vocês, né, para minha esposa, a missionária Nilzete, para minha filha Edilene, Edinélia. Enfim, nessa noite eu agradeço poderosamente e desejo, né, que cada dia mais esse evangelho
ele venha a fluir nas nossas veias. Eu agradeço a Deus muito pela sua vida, pastor, né, esse homem de Deus, doutor Rui, que me abriu essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Pastor Vando, como é na prática, né, o seu trabalho no dia a dia, né, como pastor evangelista, anunciando a palavra de Deus no município de Governador Valadares? Como que é a sua rotina? Como é que você cumpre o ID de Jesus Cristo dessa forma, né, anunciando a palavra nas ruas, nos bairros, nos hospitais, né, como você bem disse aí? Como que é a sua rotina, né, anunciando a palavra de Deus? A minha rotina, doutor Rui, ela começa 7 horas da manhã, aproximadamente. Eu pego, né, meu primeiro ponto de partida é ali no Samaritano. Eu faço ali as 3, 4 salas todos os dias. Entro às 7, saio às 9. Dali agora eu vou lá, né, para o Regional, faço as áreas todas do Regional. Vou ali para o Rui Pimenta. Do Rui Pimenta, não estou fazendo esses dias porque o CIS-12 está fechado. Vou ali para o CIS-12 e no CIS-12 agora eu começo nos pontos de ônibus, nas filas bancárias, nas casas lotéricas, ou seja, eu sempre aproveito a oportunidade aonde o povo se encontra, né, esperando, né, uns esperando receber, uns pagando conta, ou seja, aonde está aglomerado um povo, ou seja, aproveitando a oportunidade, ou seja, sempre jogando a tarrafa, né, como Jesus disse para Pedro, lança a tarrafa, ou seja, sempre aproveitando a oportunidade, né, ou seja, eu sempre fazia no centro, eu parei um pouco, estou enfatizando as áreas hospitalar, né, porque está um povo muito carente, onde precisa de uma palavra, onde precisa de uma oração. Eu, né, nesses últimos meses agora, eu estou enfatizando um pouco as áreas hospitalar, né, enfatizando os bancos, aproveitando aí esses benefícios que veio da parte do governo para abençoar o povo. Então eu estou sempre aproveitando essa oportunidade. Então, pastor Vando, você disse que tem lançado a rede, tem pregado a palavra de Deus, e qual tem sido o resultado do seu trabalho? Esse resultado mais visível, né? Porque a palavra de Deus diz que uns semeiam, outros regam e outros é que vão colher. Mas eu creio que é possível você ter uma ideia de como tem sido o resultado desse seu trabalho evangelístico, né? Por gentileza, fale para nós. Esse resultado, doutor Rui, ele vem, por exemplo, um dia após o outro. Por exemplo, às vezes eu faço na segunda, na terça-feira já pessoas me procuram e falam: pastor Vando, eu recebi um milagre, eu fui curada, a minha filha viu em mim uma diferença, porque a palavra do Senhor, ao ser ministrada, porque quando Jesus disse para Naamã 7 vezes, não, foi 7 vezes, foi na mesmo dia, não foi 7 voltas. Então, ou seja, a palavra do Senhor, após ela ser ministrada, eu tenho visto o fruto de um dia para o outro, de 2 dias, porque eu estou sempre com eles. São as pessoas que me ouvem hoje, me ouvem amanhã, então eu tenho visto o resultado, porque eles aproximam de mim e falam: ó, recebi um milagre, fui curada, fui transformada, estou indo para a igreja. Por quê? Eu sempre enfatizo, eu acabo de ministrar e diz: procura uma igreja mais perto da sua casa. Então as pessoas têm acolhido esse conselho e têm buscado a igreja, têm recebido, e eu tenho visto muitos frutos através desse evangelho ministrado pela minha vida. Entendi. E você, pastor, você certamente você não nasceu crente, não nasceu cristão, não nasceu evangélico, né? Porque aquele negócio de Deus não tem neto, né? Neto. Deus tem filho. Deus tem filho. Não é isso? Sim. Então você foi, como que foi o momento e como que se deu o momento em que você foi alcançado pela palavra de Deus, pelo trabalho evangelístico de um servo de Deus? A minha caminhada eu perdi, né? Nós morávamos no interior, perdi o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. 1 ano após a minha mãe. E nesse meio de tempo eu fui trabalhar em fazendas, né, mexer com animais. E aos 26 anos eu regressei para a cidade. E aí aonde eu tive, né,
um encontro com Jesus. Tive a oportunidade de ficar 3 anos na cidade dos Estados Unidos. Regressei para o Brasil, fiquei 1 ano no Brasil, fui para Portugal. Na minha ida para Portugal, que foi a minha convenção, eu passei muito, sofri muito antes da minha convenção. Eu me encontrei com Jesus na cidade de Portugal, foi uma convenção, foi uma bênção a minha vida. Uma maravilha. Ô, pastor Vando, governador Valadares, o Brasil e o mundo, né, vem passando por uma crise, né, uma pandemia que assola a humanidade, né? Milhões de famílias, né, têm perdido entes queridos e isso tem gerado sofrimento, tem afetado a economia, a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral, né? A gente tem testemunhado muitas situações assim. Aqui em Governador Valadares mesmo, uma senhora perdeu 2 filhas, né, pela Covid-19, uma num dia, outra no outro dia. E tantas famílias, né, estão perdendo os seus entes queridos, né? A pandemia, ela se iniciou há cerca de 10 meses, ela foi crescendo ali, foi se tornando cada vez mais grave. Teve um período que parecia que iria nos deixar em paz, vamos dizer assim, mas de repente ela voltou, e voltou perigosamente. Ou seja, o mundo está em crise em razão da pandemia do Covid-19, do coronavírus, né? Mas também em razão de tantos outros problemas, tantas outras crises. E eu queria que você, já caminhando aqui para o final da sua participação, daqui a pouco a gente vai ter conosco aqui o sociólogo Dirley Henriques, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores do município de Governador Valadares. No segundo bloco do nosso programa, ele estará conosco, mas eu queria que você deixasse uma palavra para essas famílias que perderam seus entes queridos, que tem um membro da família doente, às vezes internado, às vezes até entubado, né? E para as pessoas também que possam estar assistindo o nosso programa e que estejam sofrendo em consequência dessa doença, dessa pandemia. Queria que você deixasse uma palavra, pastor. Quero deixar uma palavra para você que está aí passando por esse sofrimento, né? Que perdeu alguém da sua família, né? Eu tenho alguém que está passando por essa situação. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de João 3, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele observava os milagres que Jesus fazia. Mas chegou um determinado dia que ele foi à busca do seu milagre, ele foi à busca daquilo que ele necessitava. Você que está passando por esse momento, que está precisando de um refrigério, que está precisando de se fortalecer até mesmo para suportar essa luta, eu convido a você, faça como Nicodemos, que muitas das vezes nós só observamos, nós não buscamos. Nicodemos, ele só observava, mas chegou um dia que ele foi buscar a cura, ele foi buscar aquilo que ele necessitava. Eu quero deixar essa palavra para você que está passando por esse momento difícil. Busca Jesus, porque Jesus é o que fortalece, que capacita e que envia o refrigério para a sua alma. Agora, você que ainda não deu um passo para Jesus, dê um passo, dê o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, Jesus, assim como ele pegou na mão de Pedro, ele pega nas tuas mãos. Pode ventar, é difícil? Sim, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Tente bom ânimo, eu venci, vós vencerá. Jesus profetizou na sua vida que você será um vencedor. Você é um vencedor. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. Pastor, quero agradecer ao senhor por ter passado aqui esses minutos conosco, nos honrando, participando do programa na íntegra. Espero que o senhor volte em outras oportunidades. Espero algo ainda mais precioso e muito mais importante, que o senhor continue anunciando a palavra de Jesus a todas as pessoas de Governador Valadares e a todas as pessoas, tantas quantas a palavra e a voz do Senhor, a mensagem do Senhor possa alcançar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.